Capítulo 7. Podem me chamar de o louco. A simples resposta logo emanou através do grande salão e se dissipou no nevoeiro. Porém, a voz continuou ressoando nos corações de Audrey e Alger, agitando uma ondulação após a outra. Eles nunca esperavam por tal designação, mas sentiam que ele merecia tal codinome. Essa designação encarnava perfeitamente sua imagem de alguém misterioso, poderoso e bizarro. Após alguns segundos de silêncio, Audrey ficou de pé, levantou ligeiramente sua saia e dobrou os joelhos, fazendo uma reverência para Zhou-Mingrui. Honorável senhor louco, você permitiria que eu tomasse a liberdade de pedir que você fosse a testemunha de nosso acordo? Sem problema. A mente de Zhou-Mingrui unia quando ele respondeu de uma maneira que correspondia ao seu status. A honra é nossa, senhor louco. Alger também se levantou. Ele dobrou levemente as costas com sua palma direita sobre seu peito. Zhou-Mingrui abaixou sua mão direita e sorriu. Continuem, vocês dois. Alger consentiu e sentou-se de volta antes de olhar para Audrey. Se você puder obter o sangue de tubarão fantasma, consiga alguém para mandá-lo para o Bar Guerreiro e Mar, na Rua Pelicano, no Burgo da Rosa Branca do Porto Pritis. Diga para o chefe, Williams, que é o que o capitão quer. Assim que eu confirmar o conteúdo, você vai me passar um endereço para enviar a fórmula da poção ou prefere que eu diga aqui diretamente a você? Audrey pensou por um momento antes de dizer, com um sorriso. Eu vou escolher o meio mais seguro. Vamos fazer isso aqui, embora seja um teste à minha memória. Uma vez que o senhor louco aceitou ser testemunha para o acordo, também indicou que haveria uma reunião similar na próxima vez. Com isso em mente, ela subitamente virou a cabeça enquanto olhava para Zhou-Mingrui com um brilho nos olhos. Com um tom de interesse, ela sugeriu: senhor louco, você se importaria em fazer mais algumas tentativas, como esta? Alger escutou sua sugestão com calma, ele também estava tentado por ela. Ele rapidamente repetiu a pergunta. Senhor louco, você não acha tais reuniões interessantes? Embora seus poderes excedam nossa imaginação, deve haver certos domínios que você não compreenda nem se destaque. A pessoa à minha frente é obviamente uma jovem dama de nobre estatura. Eu também possuo meu conjunto único de experiências, observações, suportes e recursos. Talvez chegue um dia em que nós dois poderemos ajudá-lo a concluir algo trivial que possa ser inconveniente para você. Do seu ponto de vista, o fato de ele ter sido puxado para este espaço sem qualquer aviso ou chance de resistir significava que o misterioso senhor louco estava no controle. Participar das reuniões não era necessariamente algo que ele poderia recusar. Portanto, era melhor colher os benefícios desse encontro tanto quanto pudessem para compensar seu estado passivo e desfavorecido. O trio da longa mesa tinha diferentes origens, recursos, canais de informação e compreensão do domínio místico. Se eles interagissem e desfrutassem de alguma cooperação mesmo que limitada, poderiam produzir efeitos imprevisíveis e imensuráveis. O acordo de recursos que havia acabado de ser negociado era um exemplo. Outro exemplo seria se ele desejasse matar alguém. Ele poderia facilmente pedir ajuda aos membros do encontro, que não aparentavam estar relacionados com ele tanto superficialmente quanto na realidade. Ele poderia perfeitamente enganar qualquer investigador. Uma jovem dama de nobre estatura. Meu comportamento e sotaque foram muito óbvios. Audrey olhou inexpressiva, ligeiramente boquiaberta, mas logo voltou aos seus sentidos e acenou com a cabeça sem qualquer hesitação. Senhor louco, eu acho que é uma ótima sugestão. Desde que estas reuniões se tornem regulares, você pode deixar certas coisas que são inconvenientes para você por nossa conta.
Mas é claro que tem que ser algo dentro de nossas capacidades. Desde o momento que ele escutou a sugestão, Zhou Mingrui já estava avaliando os prós e os contras. Mais reuniões definitivamente permitiriam que ele ganhasse mais conhecimento sobre os segredos dos Beyonders ou de outros mistérios, o que seria um benefício para sua transmigração de volta. Por exemplo, era provável que a fórmula da poção aparecesse na próxima reunião por causa dos espectadores. Da mesma forma, a informação que ele ganhou estava destinada a ser útil para sua vida atual. No entanto, mais reuniões significava que era mais fácil de ser exposto. De fato, independentemente do mundo, não existe coisas como almoço grátis. Zhou Mingrui estendeu sua mão direita novamente enquanto batia suavemente com seus dedos na lateral da longa mesa. Considerando o fato de que ele estava no controle da convocação e demissão dos encontros, qualquer ameaça de exposição estava dentro dos limites de seu controle. Os prós claramente excediam os contras, então Zhou Mingrui rapidamente tomou uma decisão. Ele parou de bater os dedos na mesa enquanto sorria para os olhares antecipados e perturbados da dupla. Sou uma pessoa que gosta de uma troca justa e equivalente. Sua ajuda não ficará sem recompensa. Toda segunda-feira, às 3 da tarde, tentem seu melhor para estarem sozinhos. Depois de realizar mais algumas tentativas e descobrir certas coisas, talvez vocês possam solicitar uma licença de ausência com antecedência. Vocês não mais precisarão se preocupar em estar no meio de situações inapropriadas. Esta foi uma forma de concordar com as sugestões de Auger e Audrey. Audrey acabara de fazer 17 anos. Tendo sido cuidada por toda a sua vida, ela tinha a personalidade de uma jovem garota. Portanto, ela não pôde deixar de cerrar o punho e gradualmente batê-lo na frente de seu peito quando ouviu a resposta de louco. Sem esperar que Auger dissesse uma palavra, Audrey disse entusiasmada, seus olhos brilhando. Então, devemos escolher também um codinome para nós? Afinal, não podemos usar nossos nomes verdadeiros para conversarmos. Embora eu possa não ser capaz de enganar o Senhor Louco quanto à minha verdadeira identidade, a pessoa à minha frente apresenta algum perigo. Não posso deixá-lo saber quem eu sou. Boa ideia, respondeu Zhou Mingrui de maneira simples e tranquila. A mente de Audrey imediatamente começou a zunir enquanto ela transmitia seus pensamentos assim que eles vinham para ela. Você é o Senhor Louco, que é derivado das cartas de tarô. Então, como um encontro fixo a longo prazo e secreto, deveríamos ser uniformes em nossas designações. Sim, eu também escolherei um nome das cartas de tarô. Seu tom lentamente se tornou alegre. Eu decidi. Minha designação será Justiça. Era uma das 22 cartas de tarô pertencentes aos arcanos maiores. E você, senhor? Audrey sorriu atrevidamente para o seu parceiro, sentado à frente. Auger franziu levemente a testa antes de relaxá-la novamente. O enforcado. Era outra carta dos arcanos maiores. Tudo bem, então podemos ser considerados os membros fundadores do clube de tarô. Audrey foi a primeira a dizer isso alegremente, apenas para olhar com medo para Zhou Mingrui, que estava encoberto pelo nevoeiro. Pode ser, Senhor Louco. Zhou Mingrui balançou sua cabeça, entretido. Vocês podem decidir esses assuntos triviais por si mesmos. Obrigada. Audrey estava claramente empolgada. Depois disso, ela olhou para Auger. Senhor enforcado, poderia repetir o endereço mais uma vez? Tenho medo de minha memória falhar. Sem problemas. Auger ficou muito satisfeito com a seriedade de Audrey enquanto repetia o endereço mais uma vez. Depois de repetir silenciosamente para si mesma 3 vezes, ela disse novamente, animada. Ouvi dizer que as cartas de tarô foram inventadas pelo Imperador Roseli como um jogo.
Na verdade, elas não vêm equipadas com o poder de adivinhar o futuro? Não. Na maioria das vezes, a divinação deriva de si mesmo. Todos têm algo de espiritual em si, permitindo-lhes sintonizar com o mundo espiritual e conectar-se a informações sobre si em um nível ainda mais alto. No entanto, as pessoas comuns são incapazes de perceber isso, e muito menos capazes de interpretar os sinais que recebem. Esta informação irá apresentar-se com a ajuda de ferramentas divinatórias. Deixe-me dar um simples exemplo. Sonhos e intérpretes de sonhos, disse Alger olhando para Zhou Mingrui e, sem ver nenhuma resposta dele, refutou a hipótese de Audrey. Cartas de tarô são, na verdade, uma ferramenta desse tipo. Elas usam mais simbolismo e elementos lógicos para nos ajudar a interpretar os sinais de maneira conveniente e precisa. Embora Zhou Mingrui parecesse indiferente, na verdade ele estava ouvindo atentamente. Foi só nesse momento que sua mente vazia lentamente se tornou pesada, quando sua cabeça começou a sentir uma dor latejante. Entendi, Audrey acenou com a cabeça, concordando. Em seguida, ela enfatizou: não foi isso que eu quis dizer. Eu não estou duvidando das cartas de tarô, mas ouvi dizer que o imperador Roseli tinha, na verdade, criado outro conjunto de cartas, secretas e misteriosas. Eles eram cartas de papel que simbolizavam um poder desconhecido em particular. Havia um total de 22 cartas completas por ele. Mais tarde na vida, ele as usou como referencia para criar as 22 cartas de tarô arcana maior que são usadas como ferramenta de jogo. Está correto o que eu disse? Ela olhou para Zhou Mingrui como se estivesse tentando obter uma resposta do misterioso senhor louco. Tudo o que Zhou Mingrui fez foi sorrir sem dizer uma única palavra. Ele lançou seu olhar para o enforcado como se estivesse testando. Alger subconscientemente endireitou as costas e disse em uma voz profunda: isso mesmo. Dizem que o imperador Roseli viu a ardósia da blasfêmia e esse conjunto de cartas contém os profundos mistérios dos 22 caminhos do divino. 22 caminhos do divino, repetiu Audrey com um tom de saudade. Naquele momento, a dor de cabeça de Zhou Mingrui se intensificou. Ele sentiu que sua conexão invisível com as estrelas vermelho-carmesim e com o nevoeiro branco acinzentado estava começando a falhar. Muito bem, isso é tudo para a reunião de hoje, disse ele em voz profunda depois de imediatamente tomar a decisão. Como quiser, Alger curvou sua cabeça respeitosamente. Como quiser, Audrey imitou o enforcado. Ela ainda tinha muitas perguntas e pensamentos, logo, estava relutante em terminar tão cedo. Quando Zhou Mingrui rompeu a conexão, ele disse com um sorriso: vamos esperar ansiosamente pelo próximo encontro. As estrelas brilharam mais uma vez quando a luz vermelho-carmesim recuou como água. Assim que Audrey e Alger ouviram as palavras do Senhor Louco, suas figuras se tornaram um borrão à medida em que se afastavam. Em um segundo, a projeção se quebrou enquanto o nevoeiro restaurou seu silêncio. Quanto a Zhou Mingrui, ele se sentiu ficando rapidamente pesado. Seus arredores se tornaram fugazes quando seus olhos encontraram a escuridão, antes de se transformar em ofuscante luz do sol. Ele ainda estava em pé no meio de seu apartamento. Foi como um sonho. O que diabos foi esse mundo de nevoeiros? Quem ou que tipo de poder criou os eventos que acabaram de acontecer? Zhou Mingrui suspirou levemente. Ele ficou completamente confuso enquanto caminhava em direção à mesa de estudos, como se suas pernas estivessem cheias de chumbo. Ele pegou o relógio de bolso que estava guardado para determinar quanto tempo havia passado. O tempo fluiu no mesmo ritmo. Zhou Mingrui fez um julgamento aproximado. Depois de guardar seu relógio de bolso, ele se viu incapaz de aguentar a lancinante dor de cabeça.
Sentou-se na cadeira e baixou a cabeça, usando o polegar esquerdo e o dedo médio para massagear suas têmporas. Depois de um longo tempo, ele repentinamente soltou um suspiro e disse em mandarim: "Pelo que parece, não vou poder voltar tão cedo. Somente os ignorantes podiam ser destemidos." Depois de testemunhar um evento tão fascinante e aprender a situação em relação a Beyonders e ao mundo misterioso, Zhou Mingrui não mais se atreveria a imprudentemente tentar o ritual de melhoria de sorte usando o antigo idioma Feizak ou Luen. Quem saberia que outros tipos de situações poderiam acontecer? Talvez, seria mais bizarro, horrendo ou até mesmo um inferno. No mínimo, eu deveria tentar apenas quando eu possuir profundo domínio do misticismo, pensou Zhou Mingrui, impotente. Felizmente, a chamada reunião poderia ajudá-lo. Depois de outro surto de silêncio, ele murmurou para si mesmo com um tom de desgosto, decepção, agonia e angústia. A partir deste momento, eu sou Klein. Klein tentou ao máximo se concentrar novamente em suas soluções e planos de modo a purgar suas emoções negativas. Talvez ele pudesse aprender a fórmula da poção para espectador, secretamente. A reunião que acabou de acontecer é de fato fascinante. Pessoas que residem em diferentes lugares do mundo podem reduzir centenas de quilômetros por apenas alguns centímetros e discutir cara a cara enquanto suprem as necessidades uns dos outros. Por falar nisso, isso soa um pouco familiar. Klein ficou atordoado por alguns segundos antes de romper em gargalhadas. Pressionando contra sua têmpora, ele zombou sob sua respiração. Não era uma plataforma de rede social? Ponto.